Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 4. Amém? Amém. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é te dar contra os aguilhões. Amém? Pode se assentar nesta noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Lendo essa palavra, a palavra do Senhor vai dizer que Saulo, ele era um homem que perseguia os discípulos, e ele já era costumeiro deles perseguir os discípulos. E uma certa feita ele pediu carta para ir até Damasco e para as sinagogas, a fim de se encontrasse com os discípulos, aqueles que serviam ao Senhor naquele tempo. Só que Saulo, ele não sabia que, por mais que ele já era acostumado a perseguir os discípulos, já era acostumado a perseguir o povo de Deus, ele não sabia que naquele dia em Damasco o Senhor ele havia preparado um encontro para com ele. E a palavra do Senhor vai dizer que, indo no caminho, uma luz do céu brilhou, e uma voz ecoou e dizia para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E quando Saulo ele ouviu, logo ele perguntou: quem é o Senhor? Aleluia. E o Senhor ele começa a responder: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E nós podemos observar aqui que Saulo ele perseguia os discípulos do Senhor. Mas o Senhor, quando aparece para Saulo, vai perguntar para ele: por que tu me persegues? Não pergunta a Saulo: por que tu persegues meus discípulos? Não. O Senhor ele pergunta: por que tu me persegues? Ou seja, Saulo ele não estava perseguindo os discípulos, mas estava perseguindo a Jesus, como o próprio texto fala. E então, quando o Senhor ele começa a falar com Saulo, aqueles que estavam com Saulo ficaram assustados, porque ouviu uma voz, mas não viu ninguém falando com ele. Eles até ouviram a voz, mas eles não viram ninguém perguntando a Saulo. Eles olharam ao redor e falaram: não tem ninguém aqui. Só ouviram a voz, então eles ficaram assustados e saíram, deixaram Saulo só. E a palavra vai dizer que imediatamente Saulo ele fica cego. E quando ele fica cego, ele ficou durante 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. O Senhor ele tinha poder de ter feito já a transformação na vida de Saulo, imediatamente quando se encontrou com ele. Mas o Senhor ele tinha um propósito, ele tinha um caminho certo para cumprir, para fazer. O Senhor vai aparecer lá para Ananias e vai dizer a ele: levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a vir. E eu meditando nessa palavra, eu comecei a me perguntar, porque eu sei que Jesus ele tinha o poder, naquele encontro que ele teve com Saulo no caminho de Damasco, de fazer Saulo ser transformado imediatamente. Mas o Senhor ele tinha um propósito tanto para cumprir na vida de Saulo como na vida de Ananias. O interessante é que quando o Senhor ele manda Ananias ir até Saulo, logo ele fica com medo, porque ele sabia quem era Saulo. Aleluia. Ele sabia que Saulo ele perseguia os discípulos, que ele mandava prender, que ele mandava matar. Então Ananias ficou com medo: Senhor, mas já ouvi muito acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Mas o
interessante é que o Senhor ele vai dizer a Ananias: vai, porque este para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia. E todos nós sabemos que Saulo ele foi transformado para Paulo. Nós conhecemos muito sobre o Paulo, que pregou, que sofreu, o Paulo que enviava cartas e mais cartas, instruindo, ensinando, falando acerca do perdão, falando acerca do conselho. Nós sabemos quem é o Paulo, mas antes dele virar Paulo, ele era Saulo, o perseguidor da igreja, o perseguidor dos discípulos, aquele que perseguia o povo de Deus. Mas interessante é que quando ele teve o encontro com Jesus, quando ele se encontrou com Jesus naquele caminho, e já era de costumeiro ele fazer isso, ele queria carta de qualquer jeito para ir até Damasco, para perseguir aqueles que serviam ao Senhor. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, ele já tinha preparado o dia, a hora, o minuto, o segundo exato, para que Saulo fosse transformado pelo poder da palavra. E quando Saulo ele se encontrou com Jesus, foi se encontrar, ficou cego, o Senhor enviou Ananias. E Saulo ele já sabia que ia entrar um homem naquela casa chamada Ananias, para colocar a mão nele. E quando o Senhor ele fala para Ananias: olha, eu sei quem é ele, vai, porque este é um vaso precioso para mim. Então Ananias ele foi e ele entrou na casa. E ele colocou as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para me tornar-se a ver e sejais cheio do Espírito Santo. Aleluia. E logo lhe colocaram logo caiu dos olhos como uma escama e recuperou a vista. Então ele levantou-se e foi batizado. Quando Ananias ele obedeceu e foi, porque muitas das vezes nós temos isso conosco, principalmente eu sou costumeira. 10 dias agora o Senhor teve que falar mais uma vez comigo: para de fugir. Nós temos aquele receio e fugimos, porque às vezes nós olhamos, o Senhor fala lá e fala com o fulano: ah, Senhor, mas como é que eu vou falar com o fulano? Não tem lógica. Para nós é desse jeito. E somos acostumados a ser como Jonas, o fujão. E quando Ananias ele ficou com medo de olhar, mas Saulo ele era perseguidor, Saulo ele queria prender, Saulo queria matar os discípulos do Senhor, quer me enviar lá. E muitas das vezes nós somos desse jeito. O Senhor vai lá, faz isso. Senhor, mas fulano é assim, fulano é assado, fulano ele... E o Senhor quer que eu vou, tem que ser eu mesmo, não tem outro para ir no meu lugar. Mas o Senhor quer que você vá. O Senhor quer que você vai fazer aquilo que Ele mandou. E quando Ananias ele foi, ele chegou até lá, a vida de Saulo ela foi transformada, porque quando o Senhor ele disse que Ananias ia ver, ia contemplar o tanto que Saulo ia padecer pelo nome do Senhor, e enquanto ele ia pregar e dizer no nome do Senhor, e ele se colocou na posição do Senhor: vai, pode ir, porque este para mim é um vaso escolhido. E às vezes, quando eu estava meditando essa palavra, o Senhor ele começou a falar comigo, e às vezes nós queremos ditar o merecimento da outra pessoa.
fugir. Entrou dentro do barco. Mas o interessante é que o Senhor, esses últimos dias, tem falado bastante comigo através dessa palavra. E Ele sempre fala uma coisa comigo: olha, pode até fugir, mas sempre eu vou te colocar no meio do propósito. Porque Jonas, ele fugiu. E quando ele estava lá naquele barco, o mar ficou revolto. E o povo ficou desesperado, começou a jogar as coisas do barco fora. E estava lá o bonito dormindo lá no porão. E aí o povo vai lá, desce e fala: o que está caçando tudo aqui? E aí Jonas, ele vai declarar: olha, está acontecendo por culpa minha, porque eu estou fugindo. O interessante é que aquele pessoal vai perguntar para Jonas: mas por que tu está fazendo isso? Por que tu está fugindo da mão do Todo-Poderoso? Aí Jonas fala: pode me lançar para fora desse barco. Acredito eu que Jonas pensou: eles me lançando agora, eu vou morrer e vai acabar. Só que Jesus, ele preparou um grande peixe para Jonas. Aleluia. E sabe por que o Senhor, ele tem falado bastante? Pode até fugir, mas você vai, de uma forma, vai entrar no meio do propósito. Porque Jonas, dentro da barriga do peixe, ficou 3 dias, 3 noites. Mas quando o peixe vomitou Jonas, ele estava onde? Nínive. Aleluia. A cidade de Deus mandou ele ir. Aí chegando lá, a palavra vai dizer que Jonas, ainda no caminho, começou a pregar o arrependimento e dizer: olha, se converte nos seus maus caminhos, porque em breve o Senhor irá destruir essa cidade. E Jonas achava que aquele povo não ia dar ouvido a ele. Mas aquele povo deu ouvido e chegou até o rei daquela cidade. Aleluia. E quando chegou ao rei daquela cidade, o rei, ele vai decretar uma ordem: um jejum, nem os animais iam comer, todos iam ficar de jejum. E através do que aquele povo fez, se converteu, se arrependeu, comoveu o coração de Jesus. Aleluia. E a palavra vai dizer que o Senhor, ele se arrependeu do mal que ele fazia naquela cidade. Aleluia. Mas o que você quer dizer com isso? Você quer te dizer com isso? Porque eu tenho aprendido muito nisso nesses últimos dias. Por mais que às vezes é doloroso a gente viver o chamado de Jesus, viver aquilo que ele disse: olha, o teu chamado é esse, você vai ter que cumprir isso. E a gente olhar para a circunstância e dizer: mas eu, por que eu? Porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me escolheu, mas tinham tantos melhores do que eu. O Senhor não pode enviar outro. Ou até mesmo das vezes nós tomamos uma decisão na nossa vida: a partir de hoje eu vou ficar só sentado nessa cadeira e não faço mais nada. Mas sempre, sempre o Senhor vai nos colocar dentro do propósito que Ele tem. Aleluia. E por mais que você olhe para a circunstância, você olhe para o teu chamado e diz: é tão complicado, é tão difícil, é tão doloroso. O Senhor vai falar isso. Mas não é melhor nós estarmos no centro da vontade do Senhor do que fora dela? Aleluia. Não é melhor vivermos, por mais que difícil é, no centro da vontade do Senhor do que distante dela? Claro que é. Porque quando estamos distante da vontade do Senhor, a luta que era para ser pequena se torna uma lutona. E o Senhor, ele sempre vai nos lembrar: volta para a minha vontade, vai no propósito, volta no propósito, vai ver o chamado, vai cumprir aquilo que eu te ordenei. O Senhor sempre lembra. Mas nós queremos sempre fugir, nós queremos sempre nos esconder. E se tem uma coisa que eu tenho a certeza, é que o Senhor, ele não erra quando ele escolhe ninguém.
Senhor, Ele nunca errou quando Ele te chamou, quando Ele te escolheu. Ele nunca errou quando Ele disse, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ele nunca errou. Ele não erra. Aleluia. O nosso Deus, Ele nunca erra quando Ele escolhe alguém, quando Ele levanta alguém para cumprir algo. Se Ele te chamou para você cumprir isso, vai e cumpre, porque Ele não erra. E por mais que às vezes nós já falamos, Senhor, só me errou quando me escolheu eu. É porque eu sou acostumada a fazer isso, viu? Só Deus sabe. Quantas das vezes teve uma vez que eu estava no meu quarto orando e eu dizia ao Senhor, Pai, eu sei que o Senhor tem um chamado, eu sei que o Senhor tem isso na minha vida, tem aquilo, mas eu acho que o Senhor errou quando me escolheu. Mas eu acho que o Senhor olhou para mim e errou, porque eu não tenho essa capacidade toda não. Mas o Senhor, Ele falou comigo dentro do meu quarto, mas Ele também teve que falar comigo no meio do público e dizer, eu não te errei, eu não errei quando eu te escolhi. E hoje eu estou dizendo para pessoas nesta noite que Ele não errou quando Ele te escolheu. Se Ele te chamou é porque Ele viu que você tem capacidade para cumprir o chamado. Saulo, um grande exemplo, o perseguidor, o que prendia, o que matava, virou um grande apóstolo. Antes ele queria prender, queria matar. Depois que ele teve a vida transformada, ele virou aquele que o povo queria matar, que o povo queria, que o povo perseguia. E logo após, quando Ananias foi até Saulo, e Saulo ele teve a sua visão recuperada, e ele foi batizado, a palavra vai dizer que Saulo, ele tendo comido, ficou forte, ficou confortável, e esteve Saulo com alguns discípulos que estavam em Damasco. Logo após que Saulo teve uma transformação na vida dele, logo após, e não foi depois, foi no mesmo instante que Saulo teve transformada, ele já começou a pregar, ele já começou a sair, a falar, a proclamar o nome de Jesus. Só que a palavra do Senhor vai dizer que aquele povo daquela cidade começou a ficar confuso, porque o homem que estava perseguindo ontem, hoje estava pregando e pregando sobre Jesus. Como assim? A palavra vai dizer que logo no início do chamado dele, as pessoas já queriam matar ele. Só que os discípulos colocam ele em um cesto e ajudam ele a fugir para fora do muro. Aí Saulo já começou a provar um pouco daquilo que ele fazia com os discípulos de Jesus. Aleluia. Aí Saulo já começou a ver aquilo que ele fazia, o tanto que os discípulos já sofreu por causa dele. Mas ainda assim, Saulo ele não ficou com medo de fazer o chamado, ele prosseguiu. Ele foi, ele continuou, ele caminhou, por mais que ele viu no início, e foi bem no início da chamada dele que ele já viu que o povo estava vindo matar ele. Ele não olhou para as circunstâncias e disse, ah, Senhor, já que ele começou a me matar aqui, vou desistir, vou parar. Não. Saulo ele foi diferente. Ele persistiu. Ele caminhou. Ele continuou o caminho que o Senhor havia falado com ele.
E nós vemos sempre pregar sobre Paulo. O Paulo, que sempre pegou, que sempre enviou a cartas, que sempre aconselhou o povo. E por quê? Será que Jesus ele não pode fazer isso nos nossos dias atuais? Claro que ele pode, porque o nosso Deus ele não muda. A palavra vai dizer que ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje. Glória a Deus. Ele também será sempre, eternamente o mesmo Deus. Ele não muda. Nós até mudamos. Mas ele não. Porque ele não pode negar ele mesmo. Ele é fiel para cumprir toda a boa obra que ele começou. Aleluia. E olhamos para a trajetória que Saulo ele teve no meio do chamado, olhamos para a trajetória que Paulo ele teve durante esse chamado todo que ele teve. E às vezes nós queremos resistir por tão pouco. Queremos resistir pela primeira luta que aparece, nós queremos, Senhor, eu não quero mais estar aqui. Coloca outro no meu lugar. Mas o interessante é que o Senhor ele nos chama para fazer aquilo. Mas se nós não quisermos de verdade, não dizer eu não quero, não vou fazer, começa a fugir, a obra do Senhor não fica parada. Porque o Senhor ele levanta outro, ele levanta outro até melhor do que eu para estar no meu lugar. Aleluia. Porque a obra dele não pode parar. A obra tem que continuar, a obra tem que ir avante. E se eu não quiser verdadeiramente viver aquilo que ele tem para mim, ele vai levantar outro melhor do que eu. Porque a obra dele não pode parar, porque a obra tem que ser cumprida. Mas daí não vai ficar só por isso. As consequências vêm. Ele cobra, porque no plano de juízo final a palavra vai dizer que vai abrir os livros das obras. E lá nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Não é salvo pelas obras, mas julgado é. Salvos somos pela graça. Aleluia. Mas você que hoje se encontra como Jonas, meu conselho é: pare de fugir. Deixa Jesus ele cumprir na tua vida aquilo que ele tem para cumprir. Deixa Jesus ele trabalhar na sua vida. Porque talvez você vai dizer: ah, eu não sei nem falar, Jesus, eu não sei nem dizer nada. Mas Jesus ele diz: até o Jesus te ama que sai da tua boca para uma pessoa já é de grande valia. Aleluia. Às vezes não precisa de pregar muito, dizer palavras bonitas. Na simplicidade Deus te usa. Em uma palavra que sai da tua boca, Jesus já está te usando. Então pare de fugir. Porque por mais que nós queremos fugir, Jesus vai dizer: por este caminho, vai por aqui. Mas por aqui está difícil demais, então eu vou por aqui. É pior. Porque se por aqui está difícil com Jesus, por aqui estará pior. É melhor você sofrer, é melhor você ir no caminho que Jesus está presente do que você ir sem Ele. Porque Ele é aquele que dá força, é aquele que levanta, Ele é aquele que sustenta. O salmista já dizia: deito, durmo, levanto porque o Senhor tem me sustentado. E não é diferente nos nossos dias atuais. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem sustentado. Se nós respiramos o ar, é porque Jesus tem nos sustentado. E com isso, de nós tardarmos de fazer a obra do Senhor, e com isso de nós estacionarmos no mundo espiritual, também trava coisas na nossa vida.
bênçãos ficam travadas. E às vezes o que falta na sua vida vai resolver só com obediência ao Senhor. Aleluia. Só você começar a obedecer, a se colocar no centro da vontade do Senhor, a voltar para o quarto de intimidade novamente, a voltar a buscar novamente, a voltar a cumprir aquilo que o Senhor te chamou para você fazer. Você verá as coisas acontecendo na sua vida. Aleluia. É porque às vezes, não, mas eu sou filho de Deus, não, mas eu sou servo. Sim, mas muitas das vezes somos os servos desobedientes para com o nosso Senhor. E aqui, quando você disse, vai Ananias até Saulo, primeira coisa que ele fez foi o quê? Uma justificativa. Senhor, mas Saulo é isso, Senhor, Saulo é aquilo. Mas o Senhor não estava querendo justificativa de Ananias, o Senhor estava querendo obediência de Ananias. O Senhor não quer justificativas de nós. Muitas das vezes, justificamos demais, falamos demais. Senhor, mas eu estou assim por conta disso, por conta daquilo. Senhor, eu venho assim, porque isso, porque aquilo. O Senhor ele já sabe o que você sofreu. O Senhor já sabe o que você passou. Ele não quer saber mais a justificativa. Começa a mudar o teu pensamento e começa a obedecer. Chega de justificativa, porque isso, porque daquilo. Chega. Começa a obedecer o Senhor. Começa a voltar para o centro da vontade. Começa a voltar para a intimidade. E esses dias nós estávamos com a campanha na igreja. E o tema era: necessário é vos nascer de novo. E eu estava orando ao Senhor. E eu pude ouvir claramente o Senhor perguntando para mim: Josiele, você sabe qual a receita para nascer de novo? Aí eu respondi para ele: não, eu acredito que é na oração, porque nós ouvimos sempre falar da oração. Aí o Senhor disse para mim: olha, vai lá em Tiago 4. Aí eu comecei a ler, fui lendo. Chegou no versículo 8, o Senhor disse para mim: essa é a receita. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Essa é a receita. E é necessário nós nascermos de novo todos os dias da nossa vida. Tem um ditado que o povo fala, que quando ele foi batizado, o velho homem não morreu, porque ele soube nadar. E é verdade. Se nós temos lugar para ele, ele vai voltar. E é por isso que o Senhor está dizendo: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Quer ter a sua vida transformada? Quer ser purificado? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chega a Deus. Chega até o teu Pai. Porque muitas das vezes nós temos aquilo conosco. Mas o Senhor, Ele, meu Deus, o Senhor Ele é demais. Não. E às vezes o Senhor está dizendo para nós: eu sou o teu Pai. É só você chegar e conversar com o teu Pai. Com uma conversa, um diálogo normal. Às vezes não precisa dizer palavras tão bonitas, mas é você chegar com o diálogo e reconhecer. Começar a reconhecer: ah, Senhor, eu fugi, ah, Senhor, eu peguei. Porque Ele vai ouvir, Ele vai purificar, Ele vai libertar, Ele vai transformar. Talvez muitos olharam e diziam: Saulo não tem mais jeito. Para aquele homem não tem solução. Mas Jesus dizia: para mim, ele é um vaso precioso. E talvez pessoas virarem
para tua vida e dizer, mas não há mais jeito não. Não tem mais solução não. Não, essa aí não consegue não. Não tem jeito não. Mas o Senhor está dizendo, para mim é um vaso precioso. Muitos podem até mesmo julgar, mas o Senhor ele está de braços abertos para te receber. Muitos podem até olhar e dizer, não tem solução. Não tem jeito. Ele não vai conseguir, ela não vai conseguir. Mas tem uma coisa que eu aprendi com o Senhor. É que Ele não pensa como o homem pensa. Porque se Ele pensasse, o que seria de nós? Porque nós damos o merecimento do outro. Porque nós falamos se o outro merece ou não. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande na nossa vida, que quando Ele nos encontrou, às vezes, olhamos, até mesmo nós, não vai ter solução, mas quando o Senhor nos encontrou, Ele fez que transformou, mudou a nossa vida. O Senhor, Ele não pensa como eu penso. O Senhor, Ele não pensa como você pensa. Não. Porque quando eu olho para aquela cruz, quando eu paro para meditar naquele sacrifício que foi feito lá naquela cruz, eu sei que eu não merecia aquele amor naquela cruz. Eu não merecia aquele sofrimento todo. Mas Ele olhou para o Pai e falou, olha Pai, me envia, porque se não for por mim não vai haver salvação neste mundo. O Pai enviou Ele. Ele se desprendeu da glória, deixou tudo e desceu aqui na terra. Ele sofreu. Ele morreu naquela cruz por amor da minha vida, por amor da tua vida. É o amor. É a graça que não foi de graça. É o sofrimento que Ele sofreu para que nós estivéssemos aqui adorando, exaltando. Para que nós estivéssemos sentados nessa cadeira aqui hoje com o fôlego que só Ele pode dar. E eu te pergunto nessa noite, veja essa pergunta. E se o Senhor decidir tomar o teu fôlego hoje? E se o Senhor te chamar hoje, o que você tem para entregar para o teu Senhor nas tuas mãos? O que você tem para entregar dos talentos que Ele te deu? Ou será que você será aceita como aquele servo que dizia, quando eu sei que o meu Senhor é um servo muito severo, eu guardei e enterrei os meus talentos? Ou será que você será como os outros? Olha aqui, Senhor, tu me deste 2, granjeei, toma aqui mais 4. Aleluia. Qual o teu fruto na presença do Senhor? Qual tem sido os teus frutos? Frutos bons ou frutos maus? E se Ele decidir hoje dizer, não, chegou o tempo, o que você vai entregar para o teu Senhor? Ou será que vai chegar lá no céu e vai dizer, Pai, eu enterrei porque eu fiquei com medo de usar. Pai, eu enterrei porque eu achava que não era para mim, porque eu achava que o Senhor errou quando me escolheu. Eu enterrei porque quando eu olhei, eu vi que era difícil demais, então eu nem queria, nem quis usar. Então, nesta noite, que você possa começar a desenterrar os teus talentos que Deus confiou em tuas mãos. Porque há muitos talentos enterrados aqui nesta noite. Há muitas pessoas que o Senhor já disse, já chegou e disse, olha, eu estou te dando isso daqui e é para você usar. E enterrou com medo de como seria, então, com medo de como as pessoas iam reagir da forma que Ele estava te usando. Mas quando Deus, Ele manda algo, quando Ele entrega algo,
Benaz pegou uma brasa no vivo do altar. Aleluia. Na boca de Isaías, ele foi purificado. Glória a Deus. Aleluia. E o mesmo Deus que fez isso na vida de Isaías é o mesmo Deus que pode fazer isso na tua vida também. Glória a Deus. O mesmo Deus que purificou Isaías é o mesmo Deus que purifica hoje também. Aleluia. O mesmo Deus que capacitou os discípulos é o mesmo Deus que capacita hoje também. Talvez você olhe a vida de você e fale, eu não tenho capacidade nem de falar. E o Senhor te chama a pregar. Como que eu vou pregar? Talvez não precise de você pregar palavras detalhadas, muito bonitas, mas a tua simplicidade Deus te usa. Aleluia, Senhor. Tem almas lá fora esperando você. Tem almas perecendo por causa da tua covardia. Porque Jonas ele até fugiu por covardia. E aquela cidade ia ser destruída. Mas quando Jonas ele entendeu que ele podia fugir por aqui, que o Senhor prestou ele por ali, que o Senhor ele preparou aquele grande peixe, colocou ele lá dentro de Nínive de novo e ele começou a pregar. Ele voltou no centro da vontade de Deus, aquele povo se arrependeu. Não tenha medo, mas é profundo, é vacilando, só vai. Se o Senhor está mandando você, ele vai. O Senhor falou, fala. Se o Senhor mandou, anda. Se o Senhor mandou, fica. Mas não sai do centro da vontade de Deus. Mas não foge do centro da vontade de Deus. Porque sempre o Senhor ele vai te colocar dentro do propósito que Ele tem na tua vida. E hoje, o Senhor está colocando pessoas dentro do propósito de novo. Ele está colocando de novo. E talvez você reafirme para mim o meu chamado. Você vai dizendo, não tem mais reafirmação. É esse mesmo que eu te disse. Senhor, fala comigo mais uma vez, dizendo, para que se eu já usei vários para falar com você, ainda duvidas do meu chamado na tua vida? Não tenha dúvidas. Saiba que é esse mesmo. Saiba que é isso mesmo que Ele quer de você. Obedeça. Viva o chamado do Senhor. O Senhor me faz lembrar de Josué. Que quando Moisés morreu, o Senhor já havia dito para Moisés, olha, Josué será o teu sucessor. E Moisés já havia profetizado para Josué, olha, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor será com você. Aleluia. Mas quando chegou o momento de Josué liderar aquele povo, ele se amedrontou, ficou com medo, porque ele viu aquele, o que eu vou fazer agora? O interessante é que quando o Senhor ele apareceu a Josué, ele reafirmou com as próprias palavras, Josué, seja forte, seja corajoso, porque eu, o Senhor, serei com você onde quer que andares. E o Senhor diz essa noite, seja forte, seja corajoso, porque eu, o Senhor, serei com você onde quer que andares, porque eu, o Senhor, serei com você onde quer que fores. Eu, o Senhor, serei com você. Mas obedeça, viva o chamado, viva o propósito, viva aquilo que Ele disse que é para você viver.
como será, de como que eu vou viver, de como o Senhor chega de medo, entrega na mão dele, porque os pensamentos dele são maiores que os nossos. Aleluia. Aleluia. Aquilo que ele tem preparado não chegou ao teu coração nem aos teus olhos viu. É algo grande. É algo além do que você imagina, do que você pensa. Mas viva o chamado, viva o propósito, viva o chamado, viva o propósito. Anda no céu, na vontade de Deus. Anda como Deus te chamou para ser. Viva. Faça a obra dele, porque o resto ele cuida. Façam. Cumpre o chamado dele, porque o resto ele providencia para você. Se está faltando, ele é o Deus que supre. Aleluia, Jesus. Glória. Está doendo, ele é o Deus que cura. Aleluia, Jesus. Mas eu estou arrastando. Mas venha, só respira. Não pare de respirar. Respira no meio da terra, ei filha. Respira. Não desista. Não volte para trás. Prossiga para frente, porque o nosso alvo é Cristo. Aleluia, Senhor. O nosso alvo é o Senhor. Respira. Senhor, mas eu fui ferido no meio da guerra. Eu fui atacado. Respira. Acalma, porque Ele é um Deus de cura. Aleluia. Ele é um Deus que estanca o sangue. Ele é um Deus que dá força ao cansado e que levanta o caído. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Tem um hino que fala: se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar Para casa. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. respirar. É tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida porque eu não posso te perder. Aleluia. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não é. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar nos pés. Aleluia. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada. Só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não tá conseguindo andar, se arrasta. É só não parar de respirar.
Volta, porque eu serei com você, assim como eu fui com você. Onde quer que andares, eu estarei com você. Onde quer que você for, eu irei com você. Porque Ele é o Deus que conhece. Ele não errou. Ele não erra. Ele é o nosso Deus que capacita. E quando eu olho, o Senhor diz, tem muitos pensamentos das pessoas dizendo, ah, Senhor, foi eu mesmo. É eu mesmo, Jesus. Mas não é você. É você. Eu te escolhi para uma grande obra. Olha, onde tem um julgamento, se você souber que quando você peca algo no inferno, fica curioso, porque o Senhor Ele te Vai ver. Se você soubesse a unção que você tem para ministrar a palavra do Senhor, você não parava de ministrar. Você não queria desistir porque o Senhor Ele te escolheu. O Senhor Ele te chamou, Ele te deu a unção, Ele te capacitou. O Senhor te disse, Pai, porque eu serei com você onde quer que andar. Eu sou o Deus que capacita. Eu sou o Deus que sustenta. Tá difícil. Ele é o Deus que vai enviar. Traz a tua naquele dia que eu te disse é você. Eu tenho mistério com você na palavra. Aleluia.
desista, prossiga. Não pare, levante. Não consigo cantar. Não canta, não consigo orar, não ora. Se estiver só chorando, chore, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que desce, colhe as lágrimas e leva até o Pai e intercede com gemidos inexprimíveis. E aquilo que você não consegue falar, as suas lágrimas falam. Eu fico imaginando, quando as lágrimas caem no chão, ele colhe, ele vem e chega até o trono. Oh Pai, aqui, e começa a decifrar as lágrimas. Mas eu não consegui nem falar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele decifra as suas lágrimas. Ele contempla